e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Começou assim. Foi esta eu, o Senhor, que te sara. Para quem gosta de exegese bíblica, nós vamos ministrar essa palavra em 3 dimensões. Portanto, vamos usar algumas chaves bíblicas. Não confunda salada de fruta com chaves bíblicas. O que vai ser dito a nós essa noite é especial para esta igreja. Quando é dado ao pregador uma mensagem temática, há um desafio a ser proposto. E esse desafio é: por Deus, a igreja precisa dessa palavra. Então é especial para este culto, para este povo, exatamente para as pessoas que vieram. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui em um púlpito, e o fato que me faz estar elevado mais alto do que você esta noite é que foi me dada a responsabilidade de lhes transmitir a palavra de Deus, porque todos nós somos iguais, nivelados por baixo, carentes da graça e necessitados de Deus. A palavra de Deus, se nós podemos observar, apartear, nós podemos entender que temos uma grande preciosidade em estar lendo somente essa palavra. Nós podemos observar aqui que tem uma palavra que só ela daria uma pregação de pouco mais de 1 hora, ou talvez algumas pregações. Senhor, essa palavra eu quero resumir em: Ele manda, nós obedecemos; Ele abençoa, nós recebemos; Ele fala, nós ouvimos. Tem muitas vezes que o Senhor vai pegar projetos de nossas vidas, amassar e jogar fora, para mostrar que quem está no controle é Ele. Aleluia! Nós encontramos dentro da parte A também algo da parte de Deus que diz: o teu Deus, o teu Deus. Repita comigo: o teu Deus. Isso fala de proximidade, isso fala de comunhão, isso fala de estar perto. É o teu Deus. Nós observamos que em 2 Reis, capítulo de número 4, vemos que uma mulher observa que passa por ele sempre um homem de Deus, e diz o texto que ela constrange, que ela chama a atenção, olha as traduções, que ela o incomoda para comer pão. Comer pão na Bíblia nada mais é do que ter comunhão. Aquela mulher falou para o seu esposo: eu vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus, não porque ela observava as ornamentárias que ele vestia, não porque ela observava as suas vestimentas, não por isso, mas porque constantemente, sempre que passava por lá, eles iam comer pão. Ele entrava dentro da casa deles e tinham comunhão, eles sabiam um da vida do outro. Ter comunhão é diferente de saber quem é. Conhecer é diferente de saber quem é. Existe aqui uma proximidade. Proximidade esta que encontramos na mesa. Ora, nós vemos que o jovem Davi, observando a palavra de Deus, no Salmo 23, verso de número 5, disse: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E a chave bíblica aqui é quando o profeta vai até a sua casa e chama pelos filhos daquele homem. Ele não encontra quem Deus escolhera. Por quê? Porque o jovem Davi estava pastoreando no campo, mas o jovem Davi, antes de chegar em casa, já tinha proximidade com Deus. Você está me entendendo? Ele já louvava a Deus no seu particular, ele já adorava a Deus no seu íntimo, ele convivia constantemente com uma proximidade de Deus. Mas falamos de mesa, porque ninguém sentou naquele dia enquanto ele não chegasse, e quando ele sentou, aconteceu algo que ficaria
formato oval, feito de pele de animal, e o óleo, quando cai na mesa, ele fica manchado para sempre. Todas as vezes que os seus irmãos iam fazer as refeições, eles tinham que lembrar que Deus ungiu o rejeitado. Davi foi chamado por Deus, mas antes de ser chamado por Deus, ele já na sua residência era rejeitado. Eu não estou dizendo que você é rejeitado, mas eu estou dizendo que você foi chamado por Deus. E Davi, sendo chamado por Deus, colocado nele a imposição de pastorear os animais, coisa essa que não era bem vista na região. Era necessário contratar alguém para fazer. As poucas ovelhas de seu pai eram pastoreadas por Davi, e Davi sabia que naquela região não tinha pasto verdejante. A região mais próxima a ter pasto era a Palestina, era o litoral da Palestina, e seu pai sabia que aquela região era perigosa. Por quê? Porque tinha ursos e leões. Não vou ficar por aqui, mas provavelmente foi enviado para a morte, mas no lugar de ursos e leões, enviado para a morte. Davi teve testemunho a contar. Em nome de Jesus, levanta a sua mão direita que eu vou começar a pregar. Eu não sei se você foi enviado para pastorear as poucas ovelhas do seu pai, e você está percebendo que onde está não tem pasto verdejante, e foi para o litoral da Palestina enfrentar ursos, enfrentar leões. Mas isso vai servir de testemunho para você, e você vai contar que sobreviveu, porque tem intimidade com Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Acontece que a próxima coisa que devemos nos atentar nessa parte A deste versículo é atento à voz de Deus. E é necessário observarmos que estamos atentos à voz de Deus, não é somente pelo ouvido audível. Quem na palavra de Deus, por favor, lembre-se de 3 pessoas que ouviram a palavra de Deus. Lembramos do jovem Samuel, que na madrugada ouviu a palavra de Deus, até pensou que era o seu amo, o seu chefe, a pessoa que estava ensinando. Foi e perguntou uma vez, 2 vezes, e não era. E Deus, quando falou pela 3ª vez, ele disse: pois Senhor, está aqui o seu servo que te ouve. A palavra de Deus audível é ouvida também por Moisés, através de uma sarça de fogo. Sarça de fogo. E sarça é uma planta que só Deus pode entrar. E nós somos sarça, nós somos fechados, nós somos espinhentos, nós somos difíceis, nós somos tribulosos, nós temos uma raiz adâmica, nós muitas vezes não queremos nem glorificar, nós muitas vezes não queremos nem adorar, mas Deus, com o seu fogo santo, vai fazer arder em nosso coração a sua chama, e vai falar conosco essa noite, porque há uma necessidade de ouvirmos a sua voz. Ouvimos. Quem foi um outro exemplo que ouviu a palavra de Deus? Ezequiel. Quando Nabucodonosor invade pela 2ª vez o reino, ele leva mais de 10.000 cativos, e o plano desta vez era tirar os sonhos das pessoas que
5 segundos. Acabou. Aleluias. Acontece que a segunda forma de ouvir a voz de Deus é meditando. Salmo 1, verso de número 2 diz: feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
nome de Deus. Aleluia, Jesus. Abassubicantará, abassubiandará. Abassubiandará. Aleluia. A segunda coisa que o observador adulto fala no versículo de número 16 é o útero estéril. E quantas vezes na caminhada não temos esterilidade? Apregoava eu em outra igreja do ministério esses dias, e eu falava sobre isso, sobre pessoas que estão fazendo algo que não foram chamadas para fazer. Você pode ver depois em Jeremias 13 o que quer dizer isto. Quando Deus fala para Jeremias comprar um cinto de linho fino e sair andando nas ruas com um cinto que era para ser usado na barriga, no ventre, nos ombros. Então o povo começa a observar que Deus está falando algo com alguém, e era com o povo. Pelo amor de Deus, não tente falar sem nada para dizer, não casse briga contigo, não casse briga para você. Espiritual, o mundo espiritual acontece, existe, mas se pelo amor de Deus você foi chamado para fazer alguma coisa, tente fazer com excelência.
mas eu vou fazer acontecer a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Agora abraça o vale, abraça o deserto, abraça. Agora solte fora, eu vou receber, porque fiel é o que prometeu. Quem brigou pelo amor de Deus, vamos fazer mais comigo. Quem fica comigo, vale, deserto. Eu passo pelo processo e ninguém me tira, mas fiel é o que prometeu, e eu vou receber o que Ele tem para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dar uma glória? Glória a Deus. Acontece que nós vemos que continua a parte B, diz assim: e fizemos, e disse, ouvi-lhes atento a voz do Senhor teu Deus, e se fizermos o que é reto diante dos teus olhos. A primeira vez que Israel é invadida, ele leva uma certa realeza e juventude, perguntando a Deus para ministrar essa noite. O Senhor me mostrava algo que eu não tinha observado ainda neste texto. Acontece que fazer o que é reto diante dos olhos de Deus é muito difícil. Só é para quem tem coragem. Só é para quem verdadeiramente quer servir. Tem pessoas que vivem em dois mundos, irmão de Mário. Um lá fora e outro aqui dentro. Tem pessoas que vivem em 3 ou 4 mundos, irmão do Senhor. Lá fora um, aqui dentro outro. Tem pessoas que colocam até Deus na parede, como se Jesus estivesse em uma redoma de vidro. Tem pessoas que falam para o erro, para o pecado: fique aqui agora, porque hoje eu tenho culto. Mas quando saem daquela porta e vão para casa, o mundo continua a entrar nas suas vidas, através das redes sociais, que não é errado, mas transformamos o que não é errado como erro. Mas tem pessoas também que usam as redes para evangelismo. Tem pessoas também que saem das igrejas e quando encontram a conformidade do pecado, falam para ele: eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Cristo, então eu não te aceito mais em minha vida, eu não quero mais saber de você. Eu tenho uma mensagem do ano de 2015 no Facebook, que eu falo assim, que o errado não é errar, o errado é permanecer no erro. E eu queria te dizer mais: tem muitas vezes que Deus vai te mostrar o teu erro, ou vai permitir que você venha errar novamente nele, para mostrar que você deve parar. Porque tem pessoas, como dito aqui foi hoje, que se afastam e não querem mais voltar, ou por coisas que alguém falou, ou pelos seus próprios comportamentos, e arrumam justificativas em cima de comportamentos de outros que estão persistindo na fé, para darem desculpas a não voltar mais. Mas persistente é aquele que observa o erro que tem e quer mudar. Persistente é aquele que observa as falhas que tem e quer mudar. É por isso que nós cristãos temos que aceitar a Cristo todos os dias de nossa vida e reconhecer que erramos sim, mas seremos persistentes, porque a palavra
juventude na Bíblia é o primeiro amor, é a vontade de adorar, a vontade de glorificar, a vontade de exaltar, a vontade de parar com os erros. Não há mudança sem arrependimento. Constantemente o inimigo vai querer introduzir novamente o que você já fazia na sua vida, mas vai de você querer essa mudança ou não, vai de você, não é de mais alguém. Não é que nós queremos ser santos, porque todos nós somos errôneos. Como eu disse, o fato de eu estar mais elevado do que você essa noite é porque eu estou ministrando. É lógico que temos que respeitar posições eclesiásticas, mas todos nós por Deus somos nivelados por baixo. Não existe nenhum maior do que o outro e todos nós erramos. É por isso que a Bíblia fala em Coríntios 11: olhe para si mesmo, olhe você para você. Não é olhar para os outros, é olhar para você. O que Deus me mostrou aqui é que a primeira coisa que acontece quando aqueles jovens, aquela realeza chega, eles são introduzidos no reino inimigo. E de Misael, Ananias e Azarias, o inimigo coloca o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque ele quer mudar a nossa identidade, ele quer tirar a oração de nosso coração, ele quer fazer com que não adoremos mais, não glorifiquemos mais, ele quer fazer como foi dito essa noite, que o culto vire rotina. É só o compromisso de ir para a igreja, é só o compromisso de estar lá, é só o compromisso de se vestir para estar lá, mas não queira que vire rotina. Deus quer mudança. A segunda coisa é: vamos mudar eles de dentro para fora. Como? Colocando alimentos bons para eles. E o que o mundo oferece? Pratos bons. E tem gente caindo nos pratos de mentira e perdendo a conjuntura. Como Esaú caiu. O plano do inimigo era primeiro, Nabucodonosor, tirar a identidade. Quem adorava não adora mais, quem cantava não canta mais. Falávamos isso na Tocantins outro dia, no Tocantins, no aeroporto. Hoje em dia não tem mais pessoas querendo fazer teologia, não tem mais sonhos de pessoas gravar CD, tem mais muito pouco. Antigamente a gente se trombava nas escolas teológicas, agora não tem mais. Mas Deus quer voltar e encontrar. Hoje o plano de Nabucodonosor ainda é tirar o primeiro amor de dentro da igreja, para fazermos frios, para fazermos calculistas, estando cultuando com cultos que não agradam a Deus.
Provérbios 22, 18 diz assim: não remova os limites antigos que fizeram os seus pais. Vou repetir: não remova, em outras traduções, os marcos antigos que fizeram os seus pais. Eu recebi alguns convites de outras igrejas para ministrar nessa cidade, mas eu não aceitei. Primeiro, o que não era Madureira, e eu sei onde eu congrego. Tem liderança, tem ordem, tem disciplina, mas estão introduzindo a falta de disciplina em alguns lugares. Quando eu cheguei nessa cidade, eu passei um mês congregando em uma igreja. Eu tive que sair de lá, porque eu não dava conta em ver garrafa de água mineral ungida, não mais na frente da TV, mas nos cultos, para beberem e sermos curados. Falei, vou suportar, talvez seja uma vez. Mas quando vieram com rosa para ungir, eu falei, eu não participo desse culto mais. Vou voltar para minha casa. Quando bati a primeira igreja próxima de casa, a Central da Fé, Madureira, fui, fiquei. Por quê? Não é, mas pastor, se pode levar a palavra dessa igreja, talvez se eu ver como que é antigo, se poder, eu vou. Mas eu não vou deixar de pregar isso aqui. Se me impedir de pregar isso aqui, não tem como. Nós não devemos renovar, nós devemos inovar, mas a palavra não deve ser tirada. Não remover os limites se fizeram. Ah, mas é chato, a regra é chata, a liturgia às vezes é chata, às vezes tem minuto demais, às vezes tem tempo demais, às vezes tem minuto demais, mas é um culto santo, um culto de adoração, um culto que tem mais de 100 anos, um culto onde Jesus habita, um culto onde saímos renovados, um culto onde somos curados, um culto onde somos sarados. Não renovas os limites antigos que fizeram os seus pais. Mas meu pai, vamos para casa, mas meu pai e minha mãe são muito antiquados, chatos. O pai de fulano deixa, o pai de ciclano deixa. Não continue deixando pai e mãe, porque se obedecer vai ter longitude de vida, se não obedecer vai ser enterrado sem a presença de Cristo. Mas eu vou falar, vamos falar de igreja. Não remova os limites antigos que fizeram os seus pais. Se obedecer vai continuar no caminho, continuar no caminho, continuar no caminho. Se não obedecer vai sair do caminho, vai avançar e talvez morrer sem ter a salvação. Em nome de Jesus eu vou repetir: não removas os limites antigos que fizeram os seus pais. Eu falei para minha esposa, deram essa palavra para uma apologeta pregar, eu vou ter que pregar. Será que realmente Deus queria falar conosco essa noite? Porque está cortando aqui também. Sim, exatamente para mim, para você que está aqui. Não remova os limites antigos que fizeram os pais. Mas a igreja usa aqui, não vai usar. Deus vai tocar no seu coração. Não. Nós não vamos chegar e falar, e essa saia curta, e esse coisa devotada, isso e aquilo, não. Vamos orar para Deus tocar no coração e parar de usar, e parar de fazer, e parar. Por quê? Porque a palavra não vai ser removida. Glória. Parte dele e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios porei sobre ti. Vou falar de duas. Uma delas, treva, escuridão. Sabe aquele momento que parece que tudo está quieto? Sabe aquele momento que parece que não temos direção?
vou convidar todo mundo para vir. Aleluia. Porque todos nós vamos aceitar Jesus de novo. E vamos renovar a aliança. Sabe por quê? Alguém vai acabar vai vir, mas não vai vir porque vai pensar, vamos falar o que de mim? Agora ninguém vai poder perguntar para ninguém. Eu vou aceitar de novo. O irmão Diabo vai aceitar de novo. Luciano vai aceitar de novo. Edmário vai aceitar de novo. Elisângela vai aceitar. Quem pode vir para cá? Coloca o hino. Coloca o hino. Coloca o hino para tocar. Eu tenho 3 minutos para entregar. É regra. 5 para as 9. Tem avisos ainda. Vem cá. Vamos renovar a aliança. Bonito. Aleluia. Ninguém vai te perguntar. Quem pode tirar foto ou alguma coisa? Isso aqui tem que ficar registrado.